Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entrar na palavra, irmãos. Vou ver se 10 horas, em nome de Jesus, a gente está encerrando, está todo mundo cansado, trabalhou durante o dia, já está todo mundo cansado. Mas vamos abrir a palavra do Senhor, como hoje vem falando desde cedo, né? Sobre a prosperidade, sobre pedir, sobre o perdão, sobre muitas coisas, né? Mas o Senhor já tinha me dado essa palavra lá dentro. Está ali, irmãos, Mateus 7:7. Vamos ver aí, né? O que o Senhor, Ele manda nós fazer. Às vezes nós tropicamos no meio do caminho, na hora da aflição, e não sabemos o que vamos fazer. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina como vamos fazer. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos, que puderem, né, em reverência à palavra do Senhor, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há os que encontram. Amém, irmãos? Irmãos, sentam. A bondade de Deus, ela é muito grande. Até mesmo quando nós não pedimos alguma coisa, o Senhor, Ele nos dá. Ele nos dá, porque nós somos bons, não. Porque nós somos tão falho e pequeno. Ele usa de misericórdia para nos dar o que nós precisamos. Irmãos, porque a terra, ela dá tudo que você semeia. Então, quando nós, aqui o Senhor fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas para nós pedir alguma coisa ao Senhor, também nós temos que fazer a vontade dEle. E mesmo nós não mesmo aqueles que não conhecem a palavra, o Senhor, sem eles pedirem, o Senhor dá também. Mas aqueles que conhecem a palavra, muito mais rápido recebem do Senhor. Por quê? Porque o que nós pedimos do Senhor é espiritual. Senhor, dai-nos, porque nós precisamos e necessitamos. E muitas das vezes, irmãos, o ímpio, aqueles que não conhecem, não tem compromisso com o Senhor mesmo assim o abençoa. Sabe por quê? Eu vou dizer por que o Senhor abençoa. Porque se ele morrer sem salvação, e algum dia ele chegar no céu, e ele falar, mas tu não fizeste nada para mim, o Senhor falar assim, sim, eu fiz. A terra brotou, deu fruto, deu alimento, e tudo que você possui, foi eu que te dei. Você que não deu valor, ou não me conhecia, ou não me importava comigo. Mas nós que somos cristãos, irmãos, quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, Ele ouve com muita atenção. E muitas das vezes, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, pode ser já. Outras, pode ser depois. Outras mensagens proféticas que talvez você pediu algo a Deus este ano. Senhor, eu preciso disto, eu quero isto. Vamos supor, você pediu uma casa ao Senhor este ano. O Senhor vai falar assim, filha, na hora certa, eu vou te dar essa casa. No tempo certo, eu vou te dar esta casa. Irmãos, eu pedi ao Senhor, muitos anos, quando eu morava no Brasil, para o Senhor me dar uma casa. E passado um tempo, Deus usou uma mulher, né, uma profeta de Deus, que eu nem nunca tinha visto, e nem sei quem é mais na minha vida, e falou assim, olha, Deus vai te dar uma casa.
Passou 10 anos, irmãos. Sabe o que é passar 10 anos? Para nós parece que é muitos anos. Mas para Deus não. O Senhor me deu a casa na hora certa que eu precisava. Então, irmãos, Deus dá as coisas na hora certa que nós precisamos de cada coisa. Aí você fala assim, Senhor, mas eu já pedi tanto isto. Mas você pode ter na certeza que Deus vai te dar se você permanecer firme na fé. Porque está lá no celeiro de Deus a sua oração. O seu pedido está no celeiro de Deus. Às vezes você jejua tanto na vida, vai assim, Senhor, eu já jejuei tanto para que o Senhor libertasse o meu filho, libertasse o meu marido. Até hoje, Senhor, eu não sei o que fazer. Às vezes você jejua tanto e passa um tempo jejuando e orando para Deus fazer algo. E às vezes naquele tempo Deus não faz. Mas o seu jejum está no altar de Deus. O seu oração está no altar de Deus. Pedir, dá-se-vos-á. Deus dá, Deus jamais, Ele está com as mãos encolhidas para que não possa te dar, para que não possa te abençoar. Aí quando você pensa assim, agora eu não tenho força para jejuar mais. Estou passando tanta luta, Senhor. A única coisa que eu posso fazer é orar somente. Aquele jejum que você pôs lá atrás vai servir de alimento espiritual para a tua vida naquele momento que você não pode estar no jejum e na oração. Porque você não tem condição de passar aquele tempo orando e nem jejuando como você orava antes. Aquele jejum está lá. É igual nós ter azeite no vidro, e quando a gente precisa do azeite, a gente vai sempre lá buscar. Não é? Então a oração é um azeite da sua vida. O jejum também é um azeite, está lá no altar de Deus. E o azeite, irmão, nós sabemos que serve para muita coisa. Para purificação, para santificação quando ele é orado, para ungir pessoas doentes, enfermas, para outras coisas mais, para alimentação. E o que acontece quando nós colocamos o azeite numa salada? Fica tão bom, porque lubrificou, tem outro sabor. Então a sua oração, ela tem sabor diante do Senhor. O seu pedido tem unção, a sua oração, o seu jejum, está tudo no celeiro de Deus. Nada fica perdido no caminhar do cristão. Tudo que vai para a glória, irmãos, está lá, reservadinho, para quando você precisar, Deus falar assim, está aqui, filha, aquilo que você buscou há 5 anos atrás, agora eu vou te dar, porque é agora que eu vou entrar com ação. Agora você precisa. Agora você precisa, meu servo. Agora você precisa, filha. Não é em vão jejuar, irmãos, para ninguém. No Brasil, eu passava muitas das vezes, eu ia para o vale orar, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Pastor, você ia orar para você? Não, eu não ia só orar para mim. Lá eu passava um bom tempo orando para os outros, para pessoas que eu nem conhecia, que me dava, outros davam o nome, eu levava para ali para orar. E sei que Deus ouviu a oração, porque quando nós oramos para alguém, nós também recebemos de Deus a recompensa, porque é uma semente de oração, irmãos. A oração também é uma semente. Quando você ora para a irmã, para o irmão, para aquela, você semeou a oração. E agora o Senhor vai restituir também para você aquilo que você fez pelo outro. Deus vai restituir. Deus vai te dar. E diz assim: buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o Senhor não precisa de porta para abrir para a sua vida. Ele não necessita de fronteira, Ele não precisa de nada. Ele abre e o homem não pode fechar. Então Ele abre. Ele não fala que a porta estava aberta e fechou, então não abri, não. Ele abre porta. Ele abre porta onde não existe porta. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. É o Senhor que abre. Mas para isso nós temos que estar sinceramente na fé, buscando ao Senhor, depositando no altar de Deus. As nossas lágrimas, ela é depositada no altar de Deus. Quando você dobra o joelho e derrama ali suas lágrimas perante o Senhor, o anjo colhe e fica no altar de Deus. Porque as suas lágrimas é sinceridade diante do Senhor.
E nada dos servos, dos escolhidos do Senhor, o Senhor deixa na terra. Não, Ele leva para a glória, a sua oração, o seu jejum, as suas lágrimas, são todas levadas. E por isso que Ele abre porta onde não tem. Porque está tudo no altar, depositado no altar de Deus. E aqui diz, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Olha o Senhor falando também, que Ele abre. Ele não deixa você desiludida, Ele não deixa você na mão, Ele não deixa você aprisionado, não. Quando você busca diante do Senhor, quando você ora, quando você pede ao Senhor, Ele ouve na hora, a sua oração sobe, mesmo que o inimigo tente impedir ela, como Daniel orou 21 dias para que a bênção dele fosse solta da mão de Satanás, porque Deus já tinha dado a bênção para ele, mas ele teve que orar 21 dias para Satanás soltar a bênção dele, porque Satanás segurou. Então, irmãos, por que Satanás, muitas das vezes, você acha que a sua oração não foi respondida? Às vezes o inimigo segurou por um pouco de tempo, mas você insistiu, continuou orando, e aí o inimigo teve que soltar. Por quê? Porque a oração não pertence a ele, a oração é de Deus. E as respostas vêm de Deus para a tua vida. E ele fala que ele cumpre com o desejo do nosso coração nele. Então tudo que nós colocamos no altar do Senhor, está lá, nas mãos dele, para abrir portas, para abrir janelas, para abrir, te dar soluções de situações que você não pode resolver. Porque toda situação, irmãos, Deus resolve ela para você. É só você ter fé e crer que Deus pode te dar, que Deus abre porta. Não, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu tenho fé que Deus vai abrir esta porta. Irmãos, porque o Senhor me falou tanto comigo que me dá uma casa neste país. E eu falei assim, Senhor, mas como eu vou comprar uma casa um dia? E foi no momento mais difícil das nações que Deus me deu uma casa. Na época da pandemia, que estava tudo fechado, banco fechado, tudo fechado, na altura que não tinha nada mais aberto. Foi aonde Deus proveu para mim os documentos da minha casa toda, aonde Deus me deu vitória para mim e meu companheiro. No momento que as portas estavam fechadas, mas Ele falou, Ele cumpriu com a palavra dEle no meu coração, porque eu nunca desisti, eu nunca deixei de crer que o Senhor me daria uma casa, e me deu, nos momentos que estava tudo fechado, bancos, tudo fechado, e Deus preparou uma pessoa para interferir na terra, por os documentos, pela casa. Eu não corri nem tanto atrás de muita coisa não. E Deus me deu esta casa no momento mais difícil no mundo inteiro. Deus me deu. Ele abriu a porta, aonde estava tudo fechado, e eu consegui assinar as papeladas também na pandemia. 4 meses, só 4 meses, dentro da pandemia, que Deus abriu as portas. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que fala dentro da palavra para comigo. Eu creio que Jesus veio nos dar vitória. Eu creio que o Espírito Santo nos conduz. E o Espírito Santo conduziu aquela moça da mobiliária. Ela falou assim, olha, Dona Maria, Sr. Wilson, deixa na minha mão. Eu falei assim, mas está tudo fechado, está muito difícil. Deixa nas minhas mãos que eu vou correr atrás de tudo. E correu, irmãos, no momento que o mundo inteiro estava com as portas fechadas. Para os irmãos ver o tamanho do nosso Deus. O que Ele pode fazer? Ele não precisa de porta, irmãos. Deus abre porta onde não tem. E diz assim, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Quem é de vocês, quem é de nós, que se um filho pedir um pão, você fala assim, ó menino, vou te dar uma pedra porque você não presta. Ninguém fala isso, nenhuma mãe, nenhum pai tem coragem de dar uma pedra no lugar de pão para o filho. Nós que somos mal no sentido figurado que Deus fala, né? Nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é misericordioso, é compassivo, é dono do ouro e da prata, é dono das portas, é dono de tudo enquanto é troço que tem nessa terra. O Senhor é dono de todas as coisas. Na face da terra o Senhor é dono. Pede, irmãos, não perca a fé.
não desespera, não sufoca a sua essência de Deus dentro da tua vida, não sufoca. Espera tão somente em Deus, porque Ele é que vai dar solução para a sua vida toda nessa terra, enquanto você estiver vivendo. E diz assim: pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Irmãos, quando aquela multidão estava acompanhando Jesus, olha como o Senhor faz milagres. Todo mundo sabe que naquela multidão que estava no deserto junto com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ali já era tarde, e Jesus disse assim, e os discípulos assim: Senhor, tu não vai despedir a multidão? Eles estão com fome, estão acompanhando a ti há tanto tempo, e nesse deserto não tem aonde comprar nada. Olha a providência de Deus. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, olha a providência. Deus dá solução nas mínimas coisas. O presbítero Ivo cantou um louvor, uma pequena mão. O que é uma pequena mão? E deu uma tempestade, irmãos. Quando Jesus falou com Elias que via uma pequena mão, deu tempestade. Uma mãozinha só lá em cima. Deu uma tempestade. Por quê? Porque Deus multiplica o pouco no muito. Porque Deus multiplica a tua fé, se você tiver fé de um grão de mostarda. E ali naquele meio, os discípulos mandando despachar o povo, porque já era tarde. Sabe o que aconteceu, irmãos? Tinha um menino lá que apareceu do nada, deve que a sua mãe falou assim: ó, meu filho, você vai acompanhar Jesus? Você vai lá para o meio da multidão, você não sabe nem para onde você vai. Faz o seguinte: pega aí 5 pães e 2 peixinhos, põe na mochila e leva com você, que quando você tiver fome, você come. Irmãos, nós fazemos isso com nossos filhos, até com nós mesmos, que nós vamos viajar para longe. O que é que nós fazemos? Nós levamos maçã, levamos banana, levamos um pão com sanduíche, para não sentir fome na caminhada. E assim, creio que a mãe daquele rapazinho falou assim: olha, meu filho, já que você quer ir tanto ver Jesus, faz o seguinte: eu vou preparar 2 peixinhos e 5 pães, porque aqueles 2 peixes não estavam cru não, irmãos, que Jesus não ia dar peixe cru a ninguém, né? Estava fritinho, aqueles 2 peixinhos. E a mãe daquele menino pôs na mochila e falou assim: vai agora, meu filho. Deus já sabia, Jesus já sabia, porque Deus já sabe os nossos planos. Antes de nós pedir alguma coisa, o Senhor já sabe que você vai pedir. E ali foi aquele jovem, adolescente, para aquela multidão. E ali Jesus, aí os discípulos, né? Para que nós vamos fazer com essa multidão, tudo com fome? Aí apareceu do nada aquele menino e falou assim: olha, tem um menino ali que tem 2 peixinhos e 5 pães, Senhor. Jesus não multiplicou? Jesus é o quê? Ele mudou? Não, Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele multiplicou aqueles pães, Ele multiplica as bênçãos na tua casa. Se Jesus multiplicou 2 peixinhos em mais de 10.000 peixes, sobrou ainda. Porque a Bíblia fala que Jesus falou assim: olha, falou com os discípulos: olha, agora vai lá e enche o cesto daquilo que sobrou, para eles não ficarem mais com fome. Irmãos, o que Jesus não pode fazer para aquilo que você tem? A viúva, Deus não multiplicou o azeite dela, que ia buscar seus filhos. Eu tinha o que dentro da tua casa? Só um pouquinho. Sabe por que Deus multiplicou o azeite da viúva? Porque ela obedeceu a Deus. Quando chegou os credores para levar seus filhos, ela correu ao homem de Deus e falou assim: homem de Deus, vão levar meus filhos. O meu marido morreu e vou levar meus filhos. E o meu esposo era o teu servo, ele te servia. Sabe o que Eliseu falou para ela? Mulher, o que tu tens em casa? Ela falou assim: olha, só um pouquinho de azeite. Às vezes tem um pouquinho de coisa na sua casa, você não sabe dar glória a Deus, não sabe glorificar o pouco que você tem. E aquela mulher, com simplicidade, pessoal, só tem um pouco de azeite. Irmãos, muitas pessoas não recebem porque duvidam na caminhada. Muitas pessoas não tomam posse da bênção
porque desiste da caminhada, desiste de pedir ao Senhor, desiste de esperar. Só dê uma ordem: olha, vai, ponha vasos emprestados aos seus vizinhos e entra para dentro da tua casa com seus filhos, fecha a porta. Olha o que o Senhor falou, olha o que o homem de Deus falou para ela. E ela obedeceu. Mas eu vou dar ouvido à voz de um homem de Deus? Vou nada. Esse homem está ficando doido. Aonde que eu tenho um pouquinho de azeite, vou apanhar vasilha com os vizinhos? Não. Aquela mulher com sabedoria, ela falou: se o homem de Deus está profetizando, eu vou tomar posse da profecia que ele está mandando eu fazer. E tomou posse da profecia. E aquela mulher, irmã, se fosse encrenqueira, se ela brigasse com os vizinhos todos, não tivesse amizade, ela ia perder a benção dela. Como tem muitas barraqueiras, como diz, né, lá no Brasil, mulheres barraqueiras, briga com os vizinhos tudo por causa de criança, briga com o vizinho por causa disso, briga com o vizinho por causa daquilo. Se Deus mandasse ela apanhar agora vasilhas, ela ia perder a bênção do Senhor. Então a mulher sábia, irmãos, ela é amiga. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e essa mulher edificou a casa dela com bênçãos. Preste atenção. E ela entrou dentro do quarto, mas os filhos. E ali, irmãos, pela fé daquela mulher. E será que hoje tem alguma mulher hoje com a fé daquela mulher? Se Deus mandar para você, só tem lá um grão de arroz. Assim, Jesus, eu só tenho esse grão de arroz, Jesus. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho como dar comida aos meus filhos. Como eu vou fazer? Será que nós vamos desesperar os gritos? Não, Senhor, Tu vai usar alguém para bater nesta porta e vai me abençoar, Senhor, porque os meus filhos precisam. E Tu és o dono do ouro e da prata. Tu manda, o outro vai. Tu manda, o outro faz. Então, Senhor, pela fé, eu tomo posse que hoje ainda eu vou receber uma bonança na minha casa. Eu conheço uma missionária, já estou terminando, né? Eu conheço uma missionária e eu gosto muito dela. Ela deve ter agora uns 70 anos. Que ela está na retaguarda para essa igreja. E desde o dia que eu abri esta igreja, ela está na retaguarda. E ela falou, da primeira vez que eu fui lá, ela falou assim: pastora, missionária, eu era missionária na altura. Missionária, você não sabe o que aconteceu comigo esses dias aí para trás. Eu falei: que foi, missionária, que ela também é missionária. E ela disse assim: olha, eu não tinha nada dentro de casa para comer. E o marido dela não é... Ele prega o evangelho 3 dias na rua, porque ele não é muito certo, ele tem um problema na cabeça. Você não sabe o que aconteceu. O Oswaldo foi lá, pegou o Caleb, que era o mais pequeno, e foi para o supermercado e falou que ia fazer compra. E eu saí correndo atrás dele, que não tinha dinheiro. Eu disse: mas eu vou fazer a compra, eu vou fazer a compra. E quando ele chegou lá no supermercado, ele foi fazer a compra. E ele comprou, encheu aqueles carrinhos e passou no lugar de passar as compras. E aí ele olhou para a senhora. Quando ele terminou de pôr as 2 carrinhos cheinhos, a senhora falou assim: olha, meu senhor, essa compra já está paga. Ela disse isso para mim, e eu creio que é verdade, porque eu conheço ela. Ela não mente. É uma mulher de Deus, uma mulher que busca 24 horas. Você olha assim, você fala assim: nossa, essa mulher não tem tempo para falar mais nada a não ser de Jesus. Porque o tempo todo, ela lavando roupa, ela está orando, fazendo comida, ela está orando. E chega gente na casa dela, ela está orando. E chega gente para comer. O que tiver, ela reparte com todo mundo. É ou não é? Reparte com todo mundo. E ela não está... Ela não tem dinheiro, não é rica, mas Deus tem suprido a necessidade daquela mulher, porque ela tem muita fé. Viu, irmãos? Eu conheço a vida dela e sei quem ela é de verdade. Então, irmãos, quem tem fé, tudo acontece milagrosamente na sua vida. Aquilo que você precisa. 5 minutos. E diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens o que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas.
Então vamos fazer, vamos ajudar, vamos jejuar, vamos orar, vamos estar buscando o nome do Senhor, vamos profetizar na vida das pessoas, vamos abençoar a vida das pessoas, vamos fazer o impossível no nosso limite. O impossível não é para nós, mas é para Deus. Mas no nosso limite, vamos abençoar a vida das pessoas. Hoje o mundo, irmãos, está num caos, porque nós estamos vivendo quase no tempo de olho por olho, dente por dente, toma cá, dá lá. Ninguém quer saber do irmão, ninguém quer saber da irmã, todo mundo quer somente para si, ou aquele se dane. Irmãos, é por isso que nós estamos vivendo este mundo assim, que ninguém quer ajudar a vida alheia, ninguém quer orar para ele, para o outro. Eu já topei pessoas que falam para mim assim: pastor, eu não estou orando nem para mim, vou orar para os outros. Perde a bênção, irmãos, porque enquanto você está semeando, Deus está também fazendo chover de bênçãos na sua casa. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há os que encontram. Por que eu continuei lendo este pedaço, irmãos? Porque estreita é a porta. Para nós receber a bênção, nós temos que estar mesmo no estreito com Deus, dentro da palavra, buscando ao Senhor, profetizando bênção na vida das pessoas, pedindo ao Senhor para derramar bênção. Senhor, abençoa aquele vizinho que não gosta de mim. É difícil, irmãos, a gente pedir bênção para o nosso inimigo, mas a porta é estreita. Se eu quero passar pela porta estreita, eu tenho que abençoar o meu vizinho, eu tenho que abençoar o meu inimigo, eu tenho que abençoar o que está ao meu redor, eu tenho que abençoar, porque estreita é a porta, ela é estreitinha, e para nós passar por ela, nós temos que estar no estreito também. E para estar no estreito, irmãos, não é andar em caminho largo. Para estar em estreito, é nós estreitar nossas veredas dentro da palavra, é nós estreitar o nosso pedido de oração. Senhor, eu sei que eu falei, eu sei que eu errei, Senhor, me perdoa, eu sou pequena, falha diante de Ti, perdoa, Senhor, porque eu preciso desta bênção. Às vezes você pede uma bênção, mas a sua vida está toda atrapalhada. Como Deus vai abençoar se o vaso está todo sujo, se o vaso não tem mais condição de encher, porque está trincado? Então, irmãos, vamos estar, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A porta larga é aonde o diabo consome com a vida das pessoas. A estreita, o inimigo está trabalhando, mas você está orando, você está jejuando, e ele não tem força para com você. Ele não tem como medir força com você, porque ele sabe que ele vai sair dali derrotado, porque ele sabe que você é uma mulher e um homem de oração. Amém, irmãos? Então, lembre-se disso, pede ao Senhor, confia nele, porque nos momentos que você acha que não vai dar certo, é aí que o Senhor entra com providência. Amém? Eu vou chamar algumas pessoas que o Senhor colocou no meu coração, né, para chamar essas pessoas. Mas confia, irmãos, não sai daqui duvidando, não sai daqui falando assim: quando, Senhor, Tu vai me dar essa vitória? Senhor, foi profetizado na minha vida, eu tomo posse, e no tempo certo, Senhor, Se Tu quiser me dar a bênção, eu recebo no Teu nome. E confiar e crer que o Senhor, Ele vai te abençoar, que o Senhor vai te dar vitória, que você vai conquistar tudo aquilo que você colocar no altar de Deus. Não ande no caminho largo, ande no caminho estreito, porque é no estreito que você vai aprender cada vez mais com o Senhor Jesus. Amém?